Canal Pretos FC no YouTube para falar do Santos, mas o Santos com um ex-treinador. O Santos hoje está na terceira colocação na Série B do Brasileiro, na quarta na realidade, mas tem que jogar contra o Brusque ainda. O Santos tem 40 pontos, Novo Horizontino 42, Mirassol 42, Vila Nova 42, Santos 40. E o Avaí tem 37. Só que o Santos leva vantagem em saldo de gols contra o Avaí. O Santos pega o Brusque nesse sábado e tem que vencer para evitar qualquer tipo de crise. Conversamos com Paulo Turra, que foi técnico do Santos, um dos técnicos do Santos, no ano do rebaixamento em 2023. Ele começou falando na Rádio Bandeirantes com exclusividade o que aconteceu realmente na sua passagem pelo Santos. Vamos ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Santos. Você está vendo o Santos com dificuldades e está em terceiro lugar na Série B. A fase lá não está legal. Está te surpreendendo essa dificuldade do Santos em abrir vantagem na Série B? Você esperava esse equilíbrio depois de você ter trabalhado no clube? Não, o Santos é um clube, não precisa falar da grandeza do clube, sabe? Mas isso que está acontecendo com o Santos hoje, o que aconteceu na minha curta passagem de 6 jogos sobre o comando, o que aconteceu antes da minha passagem e após, até agora, né? É um reflexo de más gestões que influenciam diretamente dentro do campo. Às vezes essa má gestão aí não vai diretamente logo a seguir, mas é uma sequência de más gestões, más opções e de contratações, uma série de coisas. E como hoje a gente sabe que hoje é muito mais fácil tu tirar um profissional, um cidadão, uma pessoa para Cristo e jogar toda a culpa dele em cima, no caso, o treinador. Então, como eu falei na minha última entrevista que eu dei após o jogo contra o Atlético Paranaense, que eu dei como treinador do Santos, que eu falei assim, gente, eu estou falando de um universo de 6 jogos, onde que nos últimos 3 anos, e eu fui sucinto, nos últimos 3 anos, o Santos, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro, está na tabela, está na segunda parte da tabela, entendeu? Inclusive, lutando para não cair no Paulista. Então, assim, alguma coisa está errada, e se tirarem para Cristo eu como treinador ou os outros 12, 13 que me antecederam, bom, o tempo vai ser o senhor da razão. E é isso que está acontecendo. Lógico que o Carille hoje está... Se tu vai olhar o ano do Santos, né? Foi vice-campeão paulista, fez um belíssimo paulista, até surpreendente por tudo que havia acontecido. Mas agora no Brasileiro, pelo nome do Santos, também pelo elenco, pelo seu treinador que tem lá, o Santos está ali numa posição que está entre os 4, ok, mas corre risco, né? Então, assim, a gente sabe que não, o Santos, pela grandeza, por tudo que o Santos representa, o Santos num campeonato de Série B, normalmente, deveria já estar na liderança e praticamente próximo de garantir a vaga ao acesso, mas isso não está acontecendo. Mas isso não vai ser em meia dúzia de meses que uma nova direção, um novo comando, um novo treinador fazem as coisas acontecerem no estalar de dedos. Isso não só vale só para o Santos, isso vale para todos os clubes e todas as entidades. Às vezes acontece, às vezes cai um raio lá e acontece, troca um comando e vai. Mas se tu olhar no geral, precisa haver tempo, precisa haver convicção, precisa haver um departamento que entenda do que está falando e do que está acontecendo. E infelizmente, eu não sou o único ou o primeiro que vou falar aqui, o Santos nesse tempo todo tem carências desse aspecto. Você chegou em meio ao caos no Santos para poder solucionar a curto prazo e tirar o clube daquela situação. Mas eu achei que a diretoria não foi transparente contigo, porque teve aquele episódio, você vai lembrar muito bem do Soteldo, que a imprensa repercutiu assim, ó lá, o Turra chegou chutando a porta, já começou a barrar jogador encostado, acomodado. Só que depois a gente foi ver que foi até um pedido da diretoria, só que aí a responsabilidade caiu nas suas costas. Faltou transparência da diretoria com o seu trabalho no período que você ficou no clube? E foram apenas 6 jogos, né? Então é isso. 7 com
o da Comebol lá, contra o Blooming, que o Santos já não tinha chance nenhuma de classificação. Então, assim, mas eu, como sempre fui, né, desde o início da minha carreira como jogador, eu assumo minhas responsabilidades. Mas isso eu já falei em todas as entrevistas que eu dei. Quando eu cheguei lá, o Soteldo estava afastado. Eu disse, não, deixa eu conversar com o Soteldo, é um jogador que tem qualidade, deixa eu conversar com ele, e foi isso que aconteceu. A direção, ok, então vai lá, conversa com ele. Eu conversei com ele, e sabendo que o Soteldo vinha de um ano, nada bom pelo Santos. O Soteldo, em um ano ele acredito que teve duas lesões, ele não, acho que fez um gol nesse ano todo, e deu 2 assistências. Então, assim, lógico que a direção, lógico que todo mundo estava cobrando o Soteldo, mas eu queria conversar, e conversei com o Soteldo, e foi um papo muito bacana, e ele se comprometeu. Mas daí não deu, né, o Capelani? Em uma semana que eu conversei com o Soteldo, ele cometeu 3 atos de disciplina que não condiz com o profissional. Aí eu passei, agora vocês da direção, façam o que vocês querem. E pronto, e prontamente o presidente decretou que ele estava afastado. Mas isso, a questão do Soteldo, Capelani, a questão do Soteldo é um pingo no oceano, entendeu? Então a gente não pode só achar que o Santos caiu porque o Soteldo foi afastado ou não foi afastado. Não, esse processo aí, o futebol nesse aspecto tem que evoluir. Não é o Soteldo que foi o fator decisivo porque o Santos caiu, ou se o Soteldo não tivesse sido afastado, o Santos não iria cair. Entendeu? Então, assim, tem muitas outras coisas por trás do Santos hoje, e em outras grandes equipes do futebol brasileiro, estamos falando de Santos e de grandes equipes, que passam despercebidos na 99,9% de quem gosta de futebol, de quem acha que entende de futebol, e que interfere diretamente dentro de campo. E como eu falei, eu como treinador, no momento que eu escolhi ser treinador, eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia que eu ia arcar com todas as consequências. E, lógico, como eu falei anteriormente para vocês, é muito mais fácil pegar o treinador, não teve resultado, 6 jogos, 39 dias, chegou 5 jogadores aí, um inclusive chegou na sexta, nem foi apresentado, vamos demitir esse treinador, vamos colocar um pano de fundo e vamos iniciar uma nova... Mas não adianta, entrou 1, entrou 2, entraria 3, entraria 4, mas o processo não é assim que se faz. E foi isso que aconteceu. O Soteldo voltou, o Santos ganhou um jogo, ganhou outro, mas no final acabou caindo. Então, assim, e o cair foi só uma consequência de todas as ações tomadas erradamente durante, não só como tu falou, Gabriel, não só da gestão do Rueda, mas outras gestões. E o que eu estou falando aqui não é novidade de ninguém. Só que muita gente, e boa parte dos torcedores, principalmente, e também de alguns setoristas, eles se deixam enganar facilmente, é muito fácil, mas é só contar uma historinha lá e pronto. É verdade. É verdade. Não é assim. Então, assim, o Santos é um grande clube, está passando por um momento muito difícil, o pior momento da sua história, mas eu tenho a esperança que o Santos está com um presidente novo, está com um comando novo, em todos os sentidos, possa refletir sobre o que aconteceu, e isso não é só a direção atual que tem que refletir, é o Santos por inteiro, é a comunidade de Santos, é os seus conselheiros, é os seus torcedores, é quem ama o Santos, é os setoristas que gostam do Santos, que tem o Santos como o clube, que também possam refletir que, gente, não é a única culpa do Santos estar na segunda divisão ou do Santos não estar bem hoje, culpa dos treinadores que lá passaram. Para a gente fechar te agradecendo muito, eu queria te perguntar o seguinte, curto e grosso, com a tua opinião de um cara que eu convivi como jogador e como técnico agora também, o homem do futebol. Você acha que o Santos corre o risco de não subir? Não, eu acredito que o Santos vai subir. Vai subir, perfeito. Este Paulo Turra, que acredita que o Santos vai subir, mas deixou claro que
Se ficar demitindo o treinador e não houver gestão, o Santos não vai sair do lugar. Eu sei que a torcida pega muito no pé do Paulo Turra, ele ficou apenas 6 jogos, mas aí estão as explicações e as ideias dele, depois de ele ter passado pelo Santos na gestão horrível do Andrés Rueda Garcia no futebol no ano passado. Marcelo Teixeira sabe que o Santos tem que subir para melhorar a questão financeira e, obviamente, voltar ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Já vai disputar a Copa do Brasil, já é algo bom. E uma obrigação também. Mas, ao mesmo tempo, precisa voltar para não passar mais um ano na Série B e com as finanças combalidas em relação aos seus adversários. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.